Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcela Mastra e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. A ansiedade é aí o mal do século, né? Como estudiosos dizem. E eu não sei se você sabia, mas o Brasil, ele é o país mais ansioso. Ou seja, a gente vive muito preocupado com o futuro, com o que pode acontecer. Então, pessoas ansiosas, todo mundo tem ansiedade, algum nível de ansiedade. A gente vai falar mais sobre isso. E como você identificar também o que pode ser uma ansiedade que prejudica a sua vida. Mas a ansiedade, ela geralmente está atrelada a frases, né, de e se? O que pode acontecer? Ficar imaginando aí talvez o pior cenário possível, ficar preocupado com o que ainda vai acontecer. Então a gente costuma falar que a depressão ela tá atrelada a você ficar ruminando coisas do passado e a ansiedade ficar focando, ficar preocupado com coisas que nem aconteceram aí relacionadas ao futuro. Se você sofre de ansiedade, se você tem sentido o prejuízo da ansiedade na sua vida, fica comigo até o final porque eu vou te ensinar uma técnica para lidar com crises de ansiedade e que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, vamos falar um pouco mais sobre a ansiedade. Eu gosto da analogia de que a ansiedade é como se fosse um sensor do carro. Sabe aqueles sensores de dar ré? Que ele apita quando você tá perto da parede, ou seja, ele apita quando você tá perto de bater? Ele começa bem fraquinho, né, o barulho. Então, pi, pi, pi. Você vai sabendo que você tá se aproximando ali da parede, ou seja, você tá sabendo que você tem que ficar mais cauteloso, que você tem que prestar mais atenção no que tá acontecendo. Até que quando você tá bem pertinho da parede, ele começa a fazer um barulho muito alto. E a ansiedade, ela pode funcionar mais ou menos dessa forma. Então, a ansiedade em si, ela é algo importante pra gente. Imagina a gente lá nos primórdios, quando a gente tava na floresta, e aí a gente via no meio da mata um animal perigoso, talvez um leão. O que acontece com o nosso corpo? O que acontecia desde aquela época? O nosso coração começa a acelerar, bombear mais sangue para o nosso corpo, a gente começa a receber mais o fluxo de sangue, né, passar, e começa a ficar mais alerta, ou seja, a nossa respiração, ela fica mais ofegante, entra mais ar pelos nossos pulmões, e a gente tá naquela de ou luta, ou fuga, ou congela. Se a gente congelasse, a gente ia morrer, né? Se a gente luta, provavelmente a gente poderia perder, comparado com um leão, né? Então, muito provavelmente, foge, corre dali, sai disparado. Então, você entende que a ansiedade, ela é importante para sinais como esse. Se a gente tá na rua sozinho, a gente vê uma pessoa encapuzada, uma pessoa que parece meio estranha, você provavelmente vai apertar o passo, você vai tentar ir pro outro canto da calçada. Entende? Ela é importante pra gente, ela deixa a gente mais ligado no que tá acontecendo. E aí, voltando pro sensor do carro, às vezes o problema não é o sensor, mas às vezes ele pode estar desregulado. Ou seja, o barulho ele começa a apitar ensurdecedoramente com um sinal de perigo, sinal de que vai bater na parede, quando ainda tá a 2 metros de distância. Então, às vezes, a gente precisa regular como que o nosso corpo, ou como que o sensor do carro, ele capta essa diferença entre o que é perigo, parede, o que não, ainda tá ok, não precisa desse alarme todo. A nossa ansiedade, ela começa a aumentar muito, às vezes por coisas muito pequenas. E aqui não é o problema a ansiedade, de novo, mas é a nossa percepção de tá proporcional à situação e à ansiedade que você está sentindo e à frequência que você está sentindo, que uma coisa é eu fico um pouco mais ansioso para essa reunião importante que eu vou ter, eu fico um pouco mais ansioso para essa apresentação que eu vou fazer. Normal. Às vezes tem um pico maior de ansiedade, eu me preparo melhor, eu ensaio mais vezes e ok, eu tô pronto para aquilo. Depois que passou, não sinto mais ansiedade. Então, você entende, se você está sentindo frequentemente ansiedade e a níveis muito altos, sim, isso pode ser uma ansiedade patológica, isso pode estar fazendo mal para você. Então, aqui a gente vai falar agora sobre uma técnica que vai te ajudar
a manejar crises de ansiedade. E se você tá passando e tendo crises frequentes de ansiedade, eu quero te encorajar a procurar ajuda, procurar um psicólogo, procurar talvez até um psiquiatra. E aí, de novo, a ansiedade em si ela não é o problema, mas a frequência e a intensidade que você está tendo ela e se relacionando, a forma como você está se relacionando com essa ansiedade pode sim ser um problema e você pode sim buscar ajuda para isso. Então vamos para a técnica. A técnica chama Acalme-se. É uma técnica cientificamente embasada, criada pelo psiquiatra Bernard Ranger. E aqui ela passa por alguns passos. E o Acalme-se é um acrônimo e cada uma dessas letrinhas corresponde a uma ação que a gente vai fazer, tá bom? Para manejar a ansiedade. Então a primeira letra é o A. E o A é de aceite a sua ansiedade. Pode estar falando pra mim, pensando, Marcela, você tá doida? A única coisa que eu não quero é sentir ansiedade. Eu não quero passar por isso, eu não quero ter que lidar com essa ansiedade. E eu vou falar, ok, se eu falar pra você, você está proibido de pensar num elefante cor-de-rosa. Qual que é a primeira coisa que você vai pensar enquanto eu tô falando? No elefante cor-de-rosa. A gente não pode proibir os nossos sentimentos, a gente não tem controle algum sobre os nossos sentimentos ou sobre os nossos pensamentos. O que a gente pode fazer é uma forma melhor de se relacionar com eles, entende? E até mesmo a terapia de aceitação e compromisso, ela foca muito nessa relação que a gente tem com sentimentos desagradáveis, como a ansiedade. Então, o primeiro passo é você conseguir aceitar ela, para aí sim você conseguir lidar melhor com ela, aí sim você conseguir, inclusive, diminuir essa ansiedade que você está sentindo. Então entenda que reconheça, estou sentindo ansiedade, meu coração ele tá mais acelerado, eu tô começando a suar, eu tô muito preocupada com o que pode acontecer. Reconheça isso e valide essa emoção. O C é sobre contemple as coisas à sua volta. Então, se você tá no meio de uma crise de ansiedade, eu quero que você pare aonde que você estiver. Pode ser no seu quarto, pode ser no seu carro, aonde você estiver. Se estivesse no meu quarto, ok, eu tenho uma estante de livros aqui. Quais são as cores dos livros? Eles estão empoeirados? Eles não estão? Tem abajur? Começa a descrever mentalmente o seu cenário para você mesma. Começa a contemplar aonde você tá. Isso vai te ajudar a tirar um pouco o foco da ansiedade que você tá sentindo e focar na percepção do seu ambiente, focar na percepção, na descrição de outras coisas. É como a gente fala, de ancorar a sua atenção em outro lugar, além da sua ansiedade. Aqui o segundo A é sobre haja conforme a sua ansiedade. Ou seja, a gente já falou ali sobre o nosso instinto de luta, de fuga ou até de congelamento. E muitas vezes, quando você sente essa ansiedade, começa a sentir que tá tendo uma crise de ansiedade, você tende a congelar, a não fazer mais nada, a querer se trancar no quarto, a querer se isolar das pessoas. E aqui eu quero falar pra você agir conforme a sua ansiedade, ou seja, não se tranque, não se isole, não faça aquilo que você tenderia a fazer porque tá sentindo ansiedade. Mesmo que você diminua o ritmo no que está fazendo, enfim, trabalho ou sair, passear, mesmo que seja um ritmo menor, mesmo que faça um pouco menos do que você está acostumado, mas não deixa de fazer, porque isso vai te ajudar a sair desse ciclo que ele vai se repetindo. Então, haja conforme a sua ansiedade, não fique paralisado, não se isole, mas continue agindo, compreendendo que você está sentindo ansiedade, compreendendo que aquilo é uma situação desconfortável para você, mas que você vai fazendo coisas pequenininhas para te ajudar a sair desse ciclo. O ponto 4 é o L, que é de libere o ar pelos seus pulmões. Então tem vários estudos que falam sobre respiração diafragmática, sobre respiração, o quanto que isso pode te ajudar a relaxar o seu corpo, a relaxar fisiologicamente, né, e inclusive ajudar na diminuição da ansiedade. Porque se eu começar a respirar, como a gente fala de a respiração do cachorrinho, né? Que a gente fala que é uma respiração muito torácica, né? De tipo... Isso tende a piorar a sua ansiedade. Você tende a sentir que tá faltando ar ali nos seus pulmões e tende a ficar ainda mais ansioso com isso. E o contrário disso, então, quando você consegue fazer longas respirações, ou seja, inspira e expira, e sentindo que o seu diafragma, né, coloca a mão na sua barriga e vai sentindo isso mexendo,
Tem vários vídeos no YouTube também que você pode aprender sobre a treinar a respiração diafragmática. Quando você faz essa respiração mais longa, sentindo o ar entrando, sentindo o ar saindo, você tende a ficar mais tranquilo também. Você tende a sua mente dar uma desacelerada. Então, o quarto passo é libere o ar pelos seus pulmões. O quinto passo é o M, que é de mantenha os passos anteriores. Ou seja, se você chegou até aqui, repete todos os passos novamente, vai um por um, prestando muita atenção em cada uma das ações que você está fazendo naquele momento. O sexto passo é o E, de examine os seus pensamentos. Ou seja, quando a gente está ansioso, a gente está muito preocupado com o futuro, a gente tende a pensar muito no e se, né? Então, e se isso acontecer? E se aquilo não acontecer? E se eu fizer isso? E se não fizerem aquilo? Né? É muitas suposições que a gente começa a fazer. Ou até mesmo a gente começa a entrar numa catastrofização, que a gente fala, que é pensar no pior cenário possível. Ou seja, tudo que é de pior que pode acontecer, a gente fica pensando nisso, né? Então começa a examinar esses pensamentos, começa a pegar qual que é a probabilidade disso acontecer, quais são as evidências que poderiam comprovar isso, de que isso poderia acontecer, quais são as evidências que não comprovam isso. Então, choque, os nossos pensamentos, eles são só pensamentos, eles não necessariamente condizem com a realidade, eles não são fatos absolutos. Então, tudo bem a gente pensar uma coisa que é só um pensamento. Então, pergunte, se questione, confronte eles. O sétimo passo é o S. E o S é de sorria. Você conseguiu. Se você fez todos os passos até aqui e você chegou no S, você pode celebrar essa vitória. Eu tenho certeza que não é fácil. Eu sei que crises de ansiedade podem ser muito prejudiciais pra gente, mas eu também posso te falar que ninguém morre por conta de uma crise de ansiedade. Muitas vezes elas se parecem até como se a gente estivesse tendo um ataque do coração, algo assim, mas ninguém morre de crise de ansiedade. Mas se você chegou até aqui, você pode sorrir, você pode celebrar essa vitória e se orgulhar de você. E o oitavo e último ponto é o E, de espere, com abertura para a vida, com abertura para novas emoções, com abertura para aceitação daquilo que pode vir. Então a gente não controla os nossos pensamentos, a gente não controla as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas a gente pode sim trabalhar em como que a gente vai reagir perante isso, perante ao que vem para nós. Então, lembrando de cada um dos pontos, de aceite a sua ansiedade, de respire, de examine os seus pensamentos, de cada um desses pontos até aqui, eu tenho certeza que adotando essa prática para sua vida, ela vai te ajudar a estar mais preparado, mais aberto aí para novas experiências que você venha sentir, sejam elas experiências não tão agradáveis ou experiências mais agradáveis. Isso serve para nossa vida. Então é isso, essa é a técnica Acalme-se e eu espero que tenha te ajudado. Comenta aqui depois se isso te ajudou, se fez sentido para você, se você quer saber novas técnicas, novas formas para você lidar com a ansiedade, que eu vou adorar trazer novos conteúdos sobre isso. Então é isso, até a próxima!